Então, nessa questão, iremos resolver o seguinte problema. Efetue e dê a resposta simplificada em forma de fração e redutivo. Então, nós temos esta expressão e espera-se conseguir simplificar ela ao máximo possível, escrevendo a resposta final em forma de fração irredutível, ou seja, na fração mais simples possível. Eu deixei aqui anotado algumas fórmulas que nós iremos utilizar no decorrer da simplificação. Então eu vou resolvendo e à medida que for necessário, eu vou explicando e aplicando as fórmulas na nossa simplificação. Para facilitar também a resolução, eu irei resolver por partes cada pedaço dessa expressão, ou seja, eu irei resolver por partes cada parcela da expressão. A primeira, então, será esta aqui, que está dentro dos parênteses, ou seja, 4 dividido por 2/3. Observe que agora nós temos aqui um problema de divisão de frações. Então, vamos analisar aqui essa primeira fórmula aqui. Então, se eu tenho uma fração A sobre B, estou usando letras aqui para generalizar, mas depois é só você fazer a associação dos números com as suas respectivas letras e observar o comportamento. Então, se eu tenho uma fração A sobre B e eu quero dividir por outra fração C sobre D, como que é o procedimento prático? Repete a primeira fração, multiplica agora pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? Antes era C sobre D, agora então você vai escrever D sobre C. Você vai inverter. Numerador ele vai virar denominador e denominador vai virar numerador. Feito essa operação, o que nós temos agora? Uma multiplicação de frações. E como que multiplica frações? Numerador vezes numerador, ou seja, AD, denominador vezes denominador, no caso aqui, BC, correto? Mas observe que esse problema aqui, ele é um caso particular da divisão de frações. Por que ele é um caso particular? Porque eu tenho um escalar, observe que é 4, dividido por uma fração. Então, nesse esquema aqui, ó, o número 4 seria a letra A, o número 2 seria a letra C e o número 3 seria a letra D. Então, como que eu divido um escalar por uma fração? É o mesmo esquema. Repito o escalar e multiplico pelo inverso da minha fração. Ou seja, a fração é C sobre D, eu vou escrever aqui como D sobre C. E como que eu multiplico um escalar por uma fração? É o escalar vezes o numerador, ou seja, A vezes D, ou seja, AD, e repito o meu denominador. Vocês também podem ter observado que se eu quisesse utilizar dessa maneira, era só em vez de escrever 4, era escrito como 4 dividido por 1. Então, por isso que eu disse que é um caso particular. Caso particular, que é o primeiro denominador aqui seria o número 1, que não iria alterar o nosso resultado. Então, seguindo essa lógica, o que nós vamos fazer? Repete o escalar, 4, multiplica pelo inverso da fração, é 2/3, então eu vou multiplicar por 3 sobre 2. Novamente, o escalar por uma fração, como nós vimos, escalar vezes o numerador, 4 vezes 3, 12, e repete o denominador. Então, 12 dividido por 2, isso aqui é 6. Mas observe que nós resolvemos apenas o que está dentro do parênteses. Precisamos continuar. Então, eu vou ter que 6 elevado a menos 2. Então, agora eu preciso saber como que eu resolvo uma potência com expoente negativo. Bem, agora iremos usar esta fórmula aqui. Então, quando eu tenho o número A elevado a menos n, ele pode ser reescrito como? Eu vou colocar o número 1 no numerador e o A, que é a minha base, eu vou colocar no denominador. Então, observe que o nosso A é 6
e está elevado a menos n, no caso o n é 2, ele vai vir para o denominador somente o n, ou seja, inverte o sinal. Negativo vai ficar positivo. Então, no nosso caso, 6 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 6 ao quadrado. E 6 ao quadrado, nós sabemos que é 6 vezes 6, 36, correto? Então, eu vou deixar destacada essa primeira resposta, porque ela é só uma solução parcial. Observe que este resultado refere-se apenas a este pedaço aqui da expressão. Agora, temos que resolver a segunda parcela. Para facilitar aqui, eu vou resolver ela por partes. Vou chamar essa aqui de n, então vou resolver ela primeiro. Depois eu vou resolver esta segunda parte, que eu vou chamar aqui de d. Resolvido n e d, eu vou dividir um resultado pelo outro, correto? Então, pela minha simbologia, quem que é n? É menos 1 mais 1/3. Observe agora que nós temos soma de frações. Não está aqui, mas observe que eu posso vir aqui sem alterar o resultado e colocar o número 1 aqui embaixo. Como que é um procedimento prático de somar frações? Vocês podem tirar o MMC, vocês podem observar a proporcionalidade, ou vocês podem usar aqui o que a gente fala que é o método da borboleta. O que é o método borboleta? Se eu tenho A dividido por B mais C dividido por D, eu posso então achar essa operação, o resultado, fazendo assim. Multiplico os denominadores, B vezes D, e faço a multiplicação nesse sentido. Então, eu faço A vezes D e depois eu faço B vezes C, correto? E aí, por que método borboleta? Porque se você vier aqui puxar as anteninhas, ele dá a impressão, né? Lembra uma borboleta. Não sou muito bom de desenho, mas a ideia é essa. Então, como que nós iremos resolver menos 1 mais 1/3? Então, seguindo aqui a lógica, é a multiplicação dos denominadores, 1 vezes 3, então vai ser 3. Multiplico agora na diagonal, menos 1 vezes 3, então cuidado com o sinal, então número negativo vezes positivo, negativo, 1 vezes 3, 3. E agora eu multiplico nesse sentido, 1 vezes 1, então vai ser positivo, né? Multiplicando dois números positivos, correto? Então aqui eu tenho menos 3 mais 1, menos 2, dividido por 3. Então observe que este resultado é a simplificação aqui do nosso numerador. Então aqui é n. Agora eu vou resolver o d. Vai ser a mesma ideia. 2 menos 1/3. Se você quiser, você pode colocar o número 1 aqui, sem prejuízo. Então, como é que eu vou achar o novo denominador? Vou multiplicar neste sentido. Então, 1 vezes 3, 3. Agora, os novos numeradores. Eu multiplico aqui primeiro nesse sentido. 2 vezes 3, 6. Cuidado. Agora, eu vou multiplicar 1 vezes menos 1. Então, vai ficar negativo. E 1 vezes 1 é 1. Então, 6 menos 1, 5, dividido por 3, correto? E esse resultado, então, aqui para a gente é o nosso D. Então, mas observe que esta parcela aqui é quem? É N sobre D. Então, eu vou fazer agora a divisão de N sobre D. Quem que é N que nós achamos? Menos 2/3. E quem que é D? Nós encontramos aqui D como 5/3. Bem, novamente, divisão de frações, nós já usamos, verificamos aqui a fórmula, como é que eu faço? Repito a primeira, ou seja, 2/3, e multiplico pelo inverso da segunda, correto? Então, aqui nós temos menos 2 vezes 3, menos 6,
3 vezes 5, 15. Bem, observe que tanto o 6 como 15 é múltiplo de 3. Então, eu posso aqui, por exemplo, dividir ambos os resultados por 3, na verdade, para poder eu ter um resultado mais simples possível. Então, menos 6 dividido por 3 é menos 2 e 15 por 3 é 5. Observe também que, naturalmente, quando você vai praticando, você vai observando alguns macetezinhos. Por exemplo, já poderia ter aqui simplificado esse 3 com esse 3. Já observaram que já ia sobrar quem? Menos 2 quintos. Ou já também poderia ter também simplificado aqui, porque eu estou multiplicando por 3 e aqui eu estou dividindo por 3, então eles se cancelam. Então também sobraria quem? Menos 2 sobre 5. Então, naturalmente, esses macetes vocês vão pegando à medida que vão praticando, correto? Então, esse menos 2 sobre 5, este resultado aqui é quem? É o resultado de m sobre d. Mas observe que ainda não acabou. O que nós temos que fazer? Pegar o primeiro resultado, 1 sobre 36, e multiplicar pelo segundo, ou seja, menos 2 quintos. Então, para finalizar, ainda temos que fazer o quê? 1 dividido por 36 vezes menos 2 sobre 5. Vou colocar aqui em parênteses só por causa do sinal de menos, mas não tinha necessidade. Já sabemos que multiplicar frações é como? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Já posso então fazer 1 vezes menos 2 daria menos 2, e 36 vezes 5 daria 180. Mas como eu expliquei aqui, ó, observe que eu tenho um número par, tanto aqui no numerador e no denominador. Então, se eu quiser aqui já, ó, eu posso dividir ambos por 2, para poder fazer uma multiplicação com números menores. Então, observe que 2 dividido por 2 é 1, e 36 dividido por 2 é 18. Então, na verdade, já simplificando, qual conta que eu preciso fazer? 1 vezes 1, só que aqui cuidado, que vai ficar negativo, porque eu tinha o sinal de menos. E aqui, em vez de eu fazer 36 vezes 5, eu posso fazer 18 vezes 5. 18 vezes 5, 5 vezes 8, 40, vai 4, não é isso? 5 vezes 1, 5, com 1, com 4, 9. Então, chegamos aqui em menos 1 sobre 90. E esta fração não tem como ser mais simplificada, né? Porque o 1, já que está o número mais simples possível para o numerador, né? Não tem como eu simplificar esse número 1. Então, este resultado, menos 1 sobre 90 avos, é a fração irredutível desta expressão. Até o próximo vídeo.